Olá, oitavo ano, tudo bem? Bom dia a todos. Hoje, na nossa aulinha, vamos fazer a correção dos exercícios da plataforma, que são exercícios já para vocês estudarem para a V1, né? Então, trata-se do gênero entrevista e do gênero sinopse, trata das duas coisas. Meio a meio. Então, é bom que a gente recapitula, né, o gênero entrevista, o gênero sinopse. E, além disso, né, nós vamos ter também uma aula específica só para relembrar os conceitos, né, das duas coisas, tanto da entrevista quanto da sinopse, e exercitando também, porque aí vocês vão ficar tinindo para a nossa provinha. Então, vamos ao primeiro exercício, né? Que é o texto 1 aí dos exercícios da plataforma. Então, vamos ali. Homem-Aranha, de volta ao lar. Depois de atuar ao lado dos Vingadores, chegou a hora de o pequeno Peter Parker, Tom Holland, voltar para casa e para sua vida. Já não mais tão normal, lutando diariamente contra pequenos crimes nas redondezas. Ele pensa ter encontrado a missão de sua vida, quando o terrível vilão Abutre, Michael Keaton, surge amedrontando a cidade. O problema é que a tarefa não será tão fácil como ele imaginava. Então, eu tenho aqui, né? O primeiro exercício que fala assim. Sobre as características do gênero sinopse, afirmamos que... Então, antes de mais nada, vamos destacar aqui o que eu estou pedindo, né? Que é a ideia do gênero sinopse. Então, o que ele quer? Que você marque uma dessas opções, delas que tem o quê? As características desse gênero. Então, vamos ler todas as opções e após essa leitura, a gente comenta sobre a resposta, tá bom? Então, vamos lá. A número 1 diz assim, diz assim, costumamos encontrar um texto longo e com todos os elementos importantes presentes em um livro, uma série ou um filme. Será? Vamos ver a B. Se caracteriza como um resumo breve que conta em poucas linhas e de maneira objetiva sobre o tema ou assunto a ser tratado em uma obra. E aí? C. Não apresenta os personagens e sua relevância na obra. E a D. Não aponta fatos importantes na trama. Então, ó, essa aí tá muito fácil, né? Para quem lembra aí do gênero sinopse. O que é o gênero sinopse? É exatamente isso que tá aqui. E o que é isso aqui? Ele tá fazendo um resumo aqui. É breve, tá? Não é uma coisa longa, vocês podem perceber que é muito breve, falando, né, sobre a estreia do Homem-Aranha, né? O nome do filme é Homem-Aranha de Volta ao Lar. Então ele conta muito rápido e sucinto, né? Muito objetivo sobre o que vai se falar no filme, que trata o filme. Isso aqui é um gênero sinopse. Então, mediante disso, vamos às eliminações, né? Aqui diz, costumamos encontrar um texto longo? Acabamos de ver que não, né? O texto ele tem que ser breve e não um texto longo. Isso é uma das características muito importantes da sinopse. Então, anota isso aí. É um texto breve, é um texto objetivo. Ele não é longo. Se caracteriza como um resumo breve? Agora sim, né? Perfeito. Que conta em poucas linhas e de maneira objetiva, ó, de maneira objetiva também, sobre o tema ou assunto a ser tratado em uma obra. Perfeito. Essa é a nossa resposta, né? Então, olha só, a gente vai ver as outras e vamos ver o que está errado, né? Mas, vocês precisam anotar exatamente isso. O gênero sinopse é um gênero curto, um gênero breve. A palavra que vocês vão ter que anotar é o breve. E objetivo, tá? Ele conta, ele resume o assunto, né? A ser tratado, seja de um livro, seja de um filme. Através do quê? Lembrando, não pode ter também a opinião de quem está escrevendo, né? Não pode haver essa opinião crítica de maneira alguma. Então, vamos aqui marcando a B. Vamos ver a C? Não apresenta os personagens? Como assim? Olha aqui, ó. Acabamos de falar, né? Ó, a hora do pequeno
parque, lutando contra o vilão Abutre. Então, quer dizer, fala assim sobre os personagens. Isso aqui está errado. Não aponta fatos importantes, pelo contrário, como é que eu vou incentivar a pessoa, instigar a pessoa que está lendo essa sinopse a assistir ao filme ou ler a obra, né? Errado isso aqui também. Fala, sim, sobre as partes importantes. Então, aí, nosso gabarito, B de bola. Vamos ver o número 2. É correto afirmar que o gênero sinopse. Então, aqui, ainda falando, né, da característica do gênero. Vamos lá. Então, é correto, que era a resposta certa. Vamos pegar aqui. Vamos fazer a mesma coisa, tá? A gente lê as opções e aí depois a gente volta para saber qual é a correta. Perfeito? Vamos lá, na primeira. Não é diferente de uma resenha, pois ela contém a interpretação e opinião da pessoa que escreveu. B. Não tem como objetivo permitir ao leitor acesso a algumas informações gerais sobre o texto, de modo a conscientizá-lo sobre o tema a ser lido. C. Tem como objetivo fazer com que o espectador entenda os pontos principais da obra. E D. É um gênero textual que dificilmente encontramos em jornais. E aí? Vamos para as eliminações, né? Ó, na A ele fala que não é diferente de resenha, né? E aí ele continua, por quê? Pois contém a interpretação e a opinião da pessoa. Ele é diferente da resenha, exatamente por quê? Porque a resenha, você tem a resenha crítica, na qual tem a opinião do resenhista. Já na sinopse, não pode ter essa opinião da pessoa. Lembra que eu acabei de explicar, né, no slide anterior? Não pode ter essa opinião, né? Então, ele é diferente da resenha exatamente porque na resenha crítica você tem a opinião do resenhista. Já na sinopse, não pode ter. B. Não tem como objetivo permitir ao leitor acesso a algumas informações. Não tem? Como assim? Se eu tenho que passar a informação do gênero, né, do texto, ou no caso da obra, ou do filme, eu tenho que passar a informação exatamente para quê? Para que o leitor se interesse por aquilo ali, né? Essa é a ideia. Então, isso aqui está errado. C. Tem como objetivo fazer com que o espectador entenda os pontos principais da obra. E aí, é essa aí, perfeito, né? E aí eu fazendo com que ele adquira essa importância, nesses pontos importantes, vai instigar a pessoa, né, a ler, a assistir. Ah, professor, e se eu ler e achar que não é bom? Também, serve para isso também, né? Não só para o positivo, serve para o negativo também. Então, achamos a resposta certa. E na D, é o gênero textual que dificilmente encontramos no jornal. Dificilmente encontra-se no jornal? Impossível, porque no jornal tem a seção, né, de resumo de novela, tem resumo de filme, tem resumo de peça de teatro. Então, nos jornais encontramos sim. Então, isso aqui está errado. Então, a resposta é C mesmo, C de casa, olha ali. E a 3. A 3 diz assim. O 3. O problema é que a tarefa não será tão fácil como ele imagina. A palavra como tem sentido de aqui, né? Causa, consequência, conformidade e comparação. Bem, aí já entra uma parte de gramática, né? Temos que lembrar o quê? As orações, que vocês já viram. E aí, o que acontece aqui? Professora, eu não lembro. Perfeito, não tem problema. Porque aqui mesmo você consegue ir eliminando. Por quê? Ó, na A, você tem que saber se esse como aqui tem uma ideia de causa. Na B, uma ideia de consequência dessa causa. Conformidade como é que eu posso explicar para vocês? É uma conformidade mesmo, a pessoa está conforme com aquilo ali, né? Então, você pode substituir, no caso da conformidade, pelo conforme. Vai ficar grandão, né? Mas é o que vai dar para fazer, porque essa canetinha daqui não é igual a outra. Então, substitui conformidade por conforme. E a comparação é mais fácil, está comparando alguma coisa a outra. Então, vamos lá. O problema é que a tarefa não será tão fácil como ele imagina. É uma causa? Não.
Então, vamos eliminar, não é uma causa. O problema é que a tarefa não será tão fácil como ele imagina. É uma ideia de consequência? Está dando consequência de algo? Também não. Então, me restou a conformidade e a comparação. Aí ele diz assim, a comparar é como se eu estivesse comparando uma coisa a outra. Ou eu vou substituir pelo conforme. Então, vamos substituir primeiro. O problema é que a tarefa não será tão fácil conforme ele imagina. E aí? Perfeito, é essa daí, né? Por que é conformidade? Porque ele não está comparando. Ele não está comparando uma tarefa a outra, né? Ele está dizendo que essa tarefa não vai ser tão fácil como ele imaginava, né? Conforme ele imaginava. Por isso que é conformidade. Então, se vocês se depararem, não só na redação, né? Porque como é meio interpretativo, ou no próprio texto de língua portuguesa, né? Não só em redação, se cair algo parecido com conjunção, vocês não vão lembrar, caramba, professora, não lembra as orações, não tem problema. Interpreta uma por uma. Se você fizer essa interpretação, eu tenho certeza que não vai ter problema, que você vai conseguir marcar a resposta correta, tá bom? Então, a nossa resposta lá, ser de casa também, né? Vamos para 4. A sequência textual predominante na sinopse lida. Então, agora já trata, né? E aí, gente, dessa vez eu não coloquei, né? Eu esqueci de copiar o texto mais próximo da pergunta. Então, a gente vai voltar do texto. Poxa, da outra vez eu fiz, né? Direitinho. A gente tinha um texto do lado de cada pergunta. Dessa vez eu fui fazendo e não percebi que as primeiras questões eram mais conceituais. Então, aqui, ó. Então, nesse gênero, vamos ler de novo, né? Ele tá narrando, ó. Depois de atuar ao lado dos Vingadores, chegou a hora do pequeno Peter Parker voltar para casa e para sua vida. Já não mais tão normal, lutando diariamente contra pequenos crimes das redondezas. Ele pensa ter encontrado a missão de sua vida quando o terrível vilão Abutre surge amedrontando a cidade. O problema é que a tarefa não será tão fácil como ele imaginava. Agora, vamos voltar lá à nossa pergunta, porque trata-se exatamente do texto, né? Então, para quem ficou com alguma dúvida... Desculpa, pessoal. Dormi mal essa noite, beça. Aqui, então vamos lá. Então, vamos a sequência predominante aí, né? Então, vamos ler as opções. É uma narração, pois relata fragmentos do filme a fim de investigar o leitor a assistir ao mesmo. Investigar não, instigar. B. É uma descrição, pois caracteriza os personagens tanto física quanto psicologicamente. É uma argumentação, pois apresenta a opinião do produtor sobre o enredo do filme. Ou é uma injunção, pois apresenta um convite para o leitor assistir à obra. Bem, aqui vocês matariam essa questão, né? Não pela sequência do texto, mas pelo que ele significa. Como assim? Ó, isso tudo que eu destaquei, vamos supor que você não saiba o que é uma injunção e o que é uma descrição. Você sabe o que é uma narração, o que é uma argumentação. E aí ficaria em dúvida. Então, se você não sabe o significado, não sabe como funciona, não tem problema. Se você lesse o que ele vai dizendo de cada um ao lado, você consegue eliminar. Por exemplo, aqui na injunção ele fala assim, apresenta um convite para o leitor assistir a obra, ele dá um convite, ele está te fornecendo esse convite? Não, né? Então ele não é um texto injuntivo. Olha aqui na argumentação, pois apresenta a opinião do produtor sobre o filme. Ele está dando a opinião dele? Lembra que eu falei que a sinopse não pode ter, né, a opinião? Então, também não tem opinião, então ele também não é argumentativo. Na descrição, pois caracteriza os personagens tanto física quanto psicologicamente, ele dá a descrição lá do Homem-Aranha, por exemplo, ele faz a característica tanto dele quanto psicológico, quanto interno, quanto físico. Ele fala que ele é forte, que ele é inteligente, que ele é isso, que ele é aquilo, ele não fala, né? Então ele não dá essas características do personagem. E aí me sobra a narração, olha aqui, ó.
pois relata fragmentos do filme a fim de instigar o leitor. Então, essa é a minha resposta, exatamente além dele fazer. Ah, professora, porque eu pensei que narração, né, eu fosse contar uma história com vários personagens, igual a gente lê em textos. Mas olha só, ele é uma narração porque ele transcreve, ele relata algo, né? Naquele caso, ele é um fragmento pequeno, que ele vai falando algo sobre o filme, as partes mais importantes, exatamente para forçar aquela barra para a pessoa assistir ao filme, né? Então, a nossa resposta é A de amor. Viu, Anil, o nosso gabarito? Vamos para 5. A oração, lutando diariamente contra pequenos crimes nas redondezas, apresenta no contexto o sentido de. Então, aqui também já é uma questão de interpretação, né? Deste fragmento. E as opções são sentido de modo, de explicação, de afirmação ou de negação. Então, vamos lá. Lutando diariamente contra pequenos crimes nas redondezas. Tá negando? Fato que não, né? Essa eu já vou eliminar. Tá afirmando? Tá, professor, ele afirma. Vamos deixar ele aqui então? Vamos fazer um asteriscozinho aqui, porque você achou que é uma afirmação. Lutando diariamente contra pequenos crimes nas redondezas. É uma explicação? Ele está explicando? Ih, professora, eu não sei, porque eu não lembro lá o fragmento, teria que voltar no texto. E é o modo? Ih, professora, eu também não lembro. Então, vamos fazer um ponto de interrogação aqui e vamos ter que voltar, né? Lá de novo, não adianta vocês brigarem comigo. E nós vamos voltar no texto para vocês poderem perceber a resposta correta. Porque senão não adianta, né? Vai marcar errado. Por isso que eu falo para vocês. Não fique com preguiça de voltar ao texto, de reler o texto, porque é aqui que nós vamos. Eu vou trocar só aqui a cor da caneta para não ficar igual a que a gente já marcou. Aqui, ó, tá bem aqui, ó. Então vamos ler. Depois de atuar ao lado dos Vingadores, chegou a hora do pequeno Peter voltar para casa e para sua vida, já não mais tão normal. Lutando diariamente contra pequenos crimes. Está explicando algo? Não, né? Ó, lutando diariamente contra pequenos crimes. Então é o modo com que ele faz, com que ele combate o crime, ele faz lutando. Então, é o modo e não é a explicação. Eu voltei, eu fiz questão porque eu tenho certeza que muitos, né, ficaram em dúvida nesta questão pelo fator explicativo, né? Ah, professora, porque ele volta para casa e aí ele volta combatendo, né, o crime. Pois é, então não pode ser uma... acabei. Voltei na 4, né? Não pode ser uma explicação. Exatamente por isso, porque aqui é o modo, ó, lutando, percebam esse verbo no gerúndio, né? Diariamente. Então, é a forma com o modo, é a maneira com que ele combate o crime, é lutando diariamente, tá bom? Então, por isso que a resposta aqui é modo e não é explicação. Professor, e por que não seria então a afirmação? Né? Já que você falou que não é explicação, porque não explica o motivo. Porque não está afirmando que ele combate os crimes? Pode até seria, né? Se não fosse explicando ali a maneira com que ele luta, né? Ó, a maneira, toda vez que vocês fizerem uma pergunta e essa pergunta tiver como resposta maneira, a maneira é a mesma coisa que modo, né? É a forma. Então, quando você perguntar e não aparecer modo, mas aparecer maneira, você já sabe que trata a mesma coisa de modo, tá bom? Então tá aí a nossa resposta, a de amor também, né? A 4 foi a de amor. Então agora temos aí outro texto, o texto 2, né? Que agora trata sobre o gênero entrevista, porque nós vimos o gênero sinopse, então vamos para o gênero entrevista. Então vamos aqui, ó. Eu tenho o texto que fala assim: quero um
Porsche e uma Ferrari na garagem. Eu acho que é isso que fala, né? Neymar é a estrela maior dos Santos e aos 18 anos, com saúde e futebol para vender por milhões de euros, é também um vulcão em erupção, conforme define o pai. Qual é a parte chata de fazer sucesso, Neymar? Ah, não tem parte chata, eu acho que é sempre legal. Já foi vítima de racismo, Neymar? Nunca, nem dentro e nem fora de campo. Essa entrevista aqui, ela me dá a fonte, mas não me dá o ano, né? Mas nós sabemos que há pouco tempo o Neymar sofreu, né? Ele foi vítima de racismo no campo. Então, essa entrevista foi antes desse episódio. O que gostaria de poder comprar que ainda não tem? Neymar, queria um carrão. Mas você acabou de comprar um Volvo XC60 por 140 mil. Não é um carrão? Neymar, mas queria uma Ferrari, nunca andei. Uma Ferrari ou uma Porsche? Eu acho que é Porsche, né? Porsche. Neymar, não sei, qual é a melhor? Não sei também. Neymar, então eu queria um Porsche amarelo e uma Ferrari vermelha na garagem. Opa, eu também queria, né, pessoal? Então vamos lá, vamos ver o que fala aqui, né, do gênero que está pedindo, ó. A que gênero textual pertence o texto acima? Se vocês prestarem atenção no que eu disse antes de ler, vocês já têm a resposta. Então, vamos conferir aqui quais são. É uma notícia, é uma crônica, é uma entrevista ou uma resenha? Muito fácil, né? É uma entrevista, né? Temos a pessoa que pergunta, que já está dizendo aqui, ó. Ele fala, né? Qual é a parte, mas ele não fala aqui quem é, né? Quem faz a pergunta. Mas como aquele é retirado do jornal do Estado de São Paulo, provavelmente é alguém de lá, né? E aí o Neymar é o entrevistado. Notícia não é, na verdade, quem se poderia se confundir, porque lá na barra está dizendo, né? A Folha de São Paulo, mas foi onde foi publicado, ok? Não é uma notícia, não é uma crônica, porque não é um texto com personagem, muito menos uma resenha, não tem resenhista nenhum criticando aí. É uma entrevista. Lembrando que a entrevista, né? Você tem o entrevistado e o entrevistador. Tem que ter no mínimo 2 pessoas. Pode ter mais? Pode, né? Porque entrevistado pode ser mais de uma pessoa. A frase que dá título ao texto aparece entre aspas. Por quê? Então, vamos ver a frase que dá o título e saber o porquê que ela está entre aspas. A frase é essa aqui, ó. Quero um Porsche e uma Ferrari na garagem. Esse é o título. Então, por que ele está entre aspas? Eu tenho as opções aqui. Vamos às opções. Refere-se à ideia apresentada por Neymar. Apresenta o uso incorreto de vocábulo. Cita nome de carros importados. Nenhuma das alternativas. E aí? O que vocês acham? Vamos lá. Apresenta o uso incorreto de alguma palavra? Não, de forma alguma. Refere-se à ideia apresentada por Neymar? É o que trata lá o texto, né? Cita nome de carros importados? Até cita, mas não é por isso que ele está escrito. Olha aqui, ó. Vamos acompanhar aqui para não ficar dúvida nenhuma, né? Aqui eu tenho o título. Quero um Porsche e uma Ferrari na garagem. Aí ele bota aqui, ó. Ele fala que ele comprou um carro, né? Aí o Neymar fala que queria, na verdade, uma Ferrari. Aí o entrevistador fala assim, uma Ferrari ou um Porsche? Aí ele fala, o Neymar, não sei, qual é a melhor? Aí o entrevistador fala, não sei também. Aí ele, então eu quero um Porsche amarelo e uma Ferrari vermelha na garagem, né? Ó, quero um Porsche e uma Ferrari na garagem. Exatamente isso que foi tirado daqui, ok? Então, né, é uma ideia exatamente falada por Neymar. Não tem nada a ver com a marca dos automóveis, porque vocês poderiam ter confundido, né? Podia estar, porque cita nomes de carros importados. Mas ele é a ideia que o Neymar foi a última fala lá da entrevista, e até onde foi a entrevista, né? Foi exatamente. Então, é por isso que é a opção A, que é a ideia apresentada pelo Neymar, e não é o nome dos carros importados. Tá? Poderia ter causado essa confusão até na prova. Então, preste bem atenção no que é dito, né, no gênero textual, nesse caso aí no gênero entrevista, tá? Para não errar na interpretação. Aí a nossa resposta. Vamos à 8.
A 8 e a 9 são discursivas, então vamos fazer a 8. O que o pai de Neymar quis dizer ao defini-lo como um vulcão de erupção? E aí? Que ele é uma pessoa muito forte, né? Uma pessoa impulsiva. Então, além de ser explosivo, então, várias dessas características e tem outras. E aí, se você colocou algo parecido com o que eu falei, tá valendo, tá bom? Na 9. Que tipo de linguagem foi empregada nesse texto, nessa entrevista? Qual foi a linguagem? Formal, informal? Uma linguagem informal, né? Até porque, como a gente está tratando da oralidade, não esqueça que no gênero entrevista a gente trabalha com a oralidade, né? Então, pode acontecer de ter essa mistura aí de linguagem formal, em alguns momentos aparecer linguagem informal. Mas no caso aí dessa aí, foi exatamente informal, por conta dessa reprodução. Olha ali a resposta, ó. Que o pai de Neymar quis dizer como um vulcão de erupção, que uma pessoa de personalidade forte, capaz de reagir de maneira explosiva diante de situações diversas. Que foi exatamente o que acontece várias vezes aí nos jogos, né? Ele é muito explosivo. E que tipo de linguagem foi empregada? Uma linguagem informal, uma vez que o texto é reprodução de uma entrevista oral, na qual o discurso é marcado pela espontaneidade e despreocupação com o registro culto da língua. Não esqueçam também de marcar isso aí, né? Uma das características do gênero entrevista é a marca da oralidade, tá? E cai sempre com o entrevistado e o entrevistador, perfeito? Então vamos para o 10. No fragmento do texto lido, Neymar é o personagem de uma história sobre futebol, uma personalidade entrevistada, o patrocinador do jornal Estado de São Paulo e um jornalista na empresa Estado de São Paulo. Gente, errar essa aí fora de cogitação, né? Ó, presta atenção aqui. Vamos à eliminação. Tratando no fragmento do texto. Então, tem que ser em cima do gênero entrevista que a gente acabou de ler, né? O Neymar, ele é o patrocinador? Não. No momento ele falou isso lá. Ele é o jornalista na empresa? Também não, né? Ele é a pessoa entrevistada, ok? E aí tá aqui, ó, uma personalidade entrevistada. Perfeito? É a nossa opção. Personagem da história do futebol, ele até mais do que está pedindo é o que é em cima do fragmento, né? A gente sabe que ele é uma personalidade do futebol, mas ali na entrevista ele está como entrevistado, né? Ele está sendo entrevistado, perfeito? Então, por isso que a nossa resposta é B de bola. Então, finalizamos aí, né, a nossa aulinha. E aí, na próxima, voltamos com mais revisão, porque essa aí, apesar de ter sido uma correção, né, serve de embasamento para revisão também, tá? Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau!